Hoje eu resolvi trazer uma visão financeira. Se você conseguir compreender ela, eu acredito que vai fazer muita diferença na sua vida, principalmente na tomada de decisões financeiras. Como, por exemplo, eu devo comprar isso ou não? Eu devo investir, eu devo aplicar o meu dinheiro nesse investimento ou não? Quanto que eu devo direcionar para tal aplicação? Então, seria nesse sentido. Eu acredito que ela vai ser muito útil para a tomada de decisões na sua vida financeira. E olha só, frequentemente eu vejo aqui no canal alguns comentários que, ressaltando, não estão errados, de pessoas que comentam assim: os bancos eles sempre cobram altos juros, né? Juros abusivos, é um absurdo que eles cobram nos empréstimos, nos financiamentos. E quando a gente vai lá fazer uma aplicação com eles, eles pagam uma merreca, eles pagam muito pouco, né? Muita gente comenta isso nos vídeos, principalmente quando eu faço um vídeo comparando ou mostrando alguma aplicação bancária. É claro que, se você comentou isso, você não está errado. De fato, é exatamente isso que acontece. Mas, nesse vídeo, eu queria te falar como que você pode ganhar dos grandes bancos. Porque muita gente vê ele como um inimigo, aquele que cobra altos juros, altas taxas, né? Mas a verdade é que ele pode ser seu amigo. Na verdade, você pode ganhar dele. E basicamente existem duas maneiras de você usar o banco. E a maneira mais comum, o que a maioria das pessoas fazem, é utilizar ele para poder adquirir dívidas. Na verdade, são dívidas disfarçadas de riquezas. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, tudo que ela adquiriu foi através do banco. Então, ela financia uma casa, financia um carro. Olha, não estou aqui entrando no mérito se isso é a melhor alternativa para você, se não é, mas o fato que a maioria das coisas que as pessoas acreditam ser um investimento, na verdade, não são. Então, vamos pegar, por exemplo, um carro. Um carro, apesar de ser algo muito bom, confortável, seguro para você, ele não é algo que vai trazer dinheiro para o seu bolso. Então, geralmente, a pessoa vai lá no banco e financia aquele carro para ela, vai lá, financia a casa e o banco, é claro, vai cobrar juros e não juros baratos. Por isso, geralmente, acaba sendo quase o dobro do valor daquele bem que você financiou. Então, você acaba pagando o dobro. Mas a questão aqui é que as pessoas utilizam o banco para adquirir algo que elas querem. Então, às vezes, você quer um carro, você vai lá e financia e tem o carro, em vez de você levar um tempão economizando e adquirindo aquele imóvel, aquele carro. Ou ainda no imóvel também. Às vezes, você vai lá, financia a casa porque você quer, e aí você vai pagar parcelado, em vez de você juntar o dinheiro e depois ir comprar à vista. Não é verdade? Então você está se aproveitando, né, de certa forma, do banco. Você tem esse benefício de antecipar algo que você quer. E em consequência disso, você paga juros para o banco. Pessoal, não existe, e também provavelmente nunca vai ser assim, um banco ou sei lá, qualquer instituição financeira, que você vai lá no banco e fala assim: olha, me empresta 10 mil reais e em troca disso eu vou te pagar juros de R$ 1 por mês. Não, isso não existe, né? O banco ele sobrevive disso. Ele tem como o seu foco a multiplicação do capital dele. Então, para fazer isso, ele cobra os juros. Ok, essa é a primeira maneira que as pessoas utilizam o banco para poder adquirir alguma coisa e, em consequência disso, elas geralmente adquirem uma dívida junto. A segunda maneira, que é a que eu queria realmente que seria esse conceito financeiro, é que poucas pessoas utilizam o banco para poder usar aquele dinheiro que ela pegou com o banco para multiplicar ele, ou seja, para poder fazer mais dinheiro. E aqui é o que a maioria das pessoas ricas fazem. Elas utilizam uma certa quantidade de dinheiro para poder multiplicar, seja o dinheiro que elas já possuem ou até mesmo um dinheiro que elas pegam com o banco ou outra instituição financeira, com alguma pessoa. Esse conceito já é muito antigo, foi definido por Robert Kiyosaki, e apesar de ser algo muito simples, muitas pessoas não compreendem ou não conseguem trazer para a vida delas. Robert Kiyosaki, ele definiu a aquisição de algum bem que ele deveria ser encaixado ou na coluna de ativos ou na coluna de passivos. Então, os bens que, na verdade, você vai adquirir eles e vai trazer mais despesas para você, eles entrariam como passivos. Passivos seria, então, aquilo que tira dinheiro do seu bolso.
Então, por exemplo, um carro, apesar de todos os benefícios dele, ele não é um investimento, porque ele vai trazer, você vai ter que gastar com combustível, IPVA, você vai ter que fazer o seguro dele, enfim, são coisas que vai tirar dinheiro do seu bolso. E na coluna de ativos entraria aquelas coisas que trazem dinheiro para você, que trazem dinheiro para o seu bolso. Então seria como você, apesar de você fazer um financiamento, aquilo que você pegou, você vai multiplicar ele N vezes. Apesar de você estar pagando juros para o banco, você consegue ganhar muito mais do que os juros que você paga. Então, isso entraria na coluna de ativos. Há um tempo atrás, eu estava conversando com um conhecido, e aí ele falou assim, tem uma oportunidade de negócio muito boa, e se eu tivesse 50 mil, eu com certeza investiria nesse negócio, numa loja que ele abriria se tivesse esse valor, né? E assim, ele falou que obteria uma renda muito boa proveniente desse investimento que ele faria nessa loja e tal, nessa franquia, se eu não me engano, era uma franquia. E aí, eu fico um pouco encabulada com as decisões financeiras que geralmente as pessoas tomam. Porque é o seguinte, ele não tinha os 50 mil para poder investir, que iria trazer dinheiro para o bolso dele. Mas, em compensação, ele financiou um imóvel de 150 mil reais. Ou seja, ele pegou 150 mil reais com o banco para poder financiar aquele imóvel que ele queria, só que algo de 50 mil que ele sabia que daria um retorno extremamente significativo para ele, ele não foi lá, seja por medo ou porque não tinha mais crédito com o banco, não conseguiu investir ou fazer essa aplicação que ele queria, que seria um ativo, que seria algo que trazia dinheiro para ele. E muitas vezes esse dinheiro daria para pagar os juros que o banco iria cobrar e também um aluguel de uma casa melhor do que a que ele morava, entende? Então, não sei se você conseguiu compreender essa visão financeira. Eu não estou dizendo aqui para você, hoje ir no banco e pedir dinheiro emprestado para o banco de maneira inconsequente. Até porque tudo que você for fazer precisa de um plano real, de como que você vai fazer na prática, o que você vai executar para poder multiplicar o seu dinheiro, algo bem alinhado. Não estou falando para você, de repente, do nada ir lá e meter a cara em um empréstimo, nada disso. Mas eu estou falando que, às vezes a gente usa a desculpa assim, eu não tenho dinheiro para poder fazer isso. Se eu tivesse tanto, eu faria isso, né? Então, e assim, a gente vai postergando e gastando o nosso dinheiro com outras coisas, com passivos, comprando, adquirindo bens que só vai, na verdade, arrancar dinheiro do nosso bolso. Analise bem as decisões financeiras que você for tomar e, nesse sentido, priorize, na verdade, se você for e quando for pegar emprestado algo com o banco, que você vai pagar juros, que seja algo para te gerar mais renda, que seja algo para te gerar mais dinheiro e não necessariamente algo que vai ter mais despesa. E com essa renda que você vai adquirir, você pode adquirir um passivo. Então aí mude a ordem das coisas. Em vez de você adquirir despesas primeiro, não, adquira renda primeiro e depois as despesas. Entende? Espero que você tenha gostado dessa dica que eu tentei passar aqui para vocês hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou, deixa seu like e também se inscreva no canal. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!